Boa tarde a todos. Eu aqui, Silvano, trazendo para você notícia e trazendo para você muita informação. E olha, o que eu trago para vocês agora é um verdadeiro absurdo, pois o comitê da ONU, que considerou Sérgio Moro parcial, quer que o governo Bolsonaro faça propaganda para Lula da Silva em todos os seus meios de comunicação de graça. É isso daí. Olha, parece até mentira, mas não é. E eu vou mostrar para vocês porque vem essa decisão aí da ONU para o governo Bolsonaro. E agora, o que o governo vai fazer? Fora isso, Sérgio Moro deu uma resposta bem assentada a toda a documentação que veio da ONU, dizendo que ele seria parcial e que Lula da Silva foi um perseguido, então ele precisou dos direitos dos humanos da esquerda da ONU. Essa é a verdade. Mas não só isso, quero comentar com vocês também sobre o Congresso, que começa a recuar sobre a defesa de Daniel Silveira e dá alguns sinais aí para o STF que podem estar fazendo alguma coisa com o Daniel Silveira. É isso daí. Daniel Silveira ontem foi tratado como herói dentro da Câmara e pelo presidente Jair Bolsonaro, mas hoje a situação já mudou. Essa aí é a grande verdade. Olha, está um verdadeiro bafafá na terceira via, depois do que disse Luciano Bivar. Já estão chamando o Bivar de traidor. Gente, o assunto é seríssimo. Deixe bastante curtida nesse vídeo, compartilhe o vídeo com todos os amigos, eu vou trazer tudo para você agora. Ok, pessoal, vamos aqui direto aos fatos, vamos direto ao assunto. E o primeiro assunto que eu quero trabalhar com vocês aqui é sobre essa situação aí do comitê de esquerdista da ONU, que considerou Sérgio Moro parcial no julgamento de Lula da Silva. O que eu quero passar para vocês aqui é uma coisa muito interessante. Esse é o mesmo comitê que em 2018, determinou que Lula da Silva deveria sair candidato, mesmo sendo condenado em segunda instância no Brasil. Ou seja, eles queriam que o Brasil desobedecesse uma regra de dentro do país para obedecer uma determinação desse grupinho de esquerdista do comitê da ONU. Então, o que acontece aí? E aí a petezada, né, tá toda doida. Estão dizendo que o Moro foi humilhado, que o Lula da Silva foi inocente, que foi um complô entre Bolsonaro e Moro para acabar com o PT. Ou seja, eles estão se sentindo tal e dizendo que agora, com esse parecer do comitê da ONU, agora eles vão vencer a eleição. Coitado! Por quê? As pesquisas dentro do Brasil demonstram que o povo brasileiro sabe que Lula da Silva é culpado. Que o povo do Brasil sabe que a Operação Lava Jato fez o correto. E como é que explicaria aí os 6 bilhões que foram devolvidos só para a Petrobras, né? Fora os outros milhões que chegou, se não me engano, ao total de 14 bilhões recuperados. Gente, pelo amor de Deus, né? Se ninguém roubou, se não houve crime, se não houve roubo, por que tanto dinheiro sendo recuperado? Então o PT pode botar a narrativa que for, né? A gente sabe muito bem a maracutaia que aconteceu na segunda turma do STF, o voto da Carmen Lúcia, que era contrário à suspeição do Moro, depois mudou a favor, né? O Gilmar Mendes, que segurou o processo debaixo do braço, esperou até o Celso de Mello se aposentar, porque sabia que ele ia votar contrário, para entrar os indicados do Bolsonaro, Cássio Nunes, né? E aí contou com o voto do Cássio Nunes e da Carmen Lúcia, que convenceram para reverter a situação. Então, eu vou dizer para vocês uma coisa aqui. Não tem para onde correr. Todo mundo sabe que o STF fez no verão passado, e é por isso que quando o Bolsonaro deu o indulto aí para o Daniel Silveira, muitas pessoas apoiaram o presidente Jair Bolsonaro porque viram o STF dar um indulto para Lula da Silva. Ninguém acredita na inocência de Lula da Silva, nem o próprio acredita. E nem mesmo esse comitê da ONU disse que Lula da Silva é inocente. Não disse em momento nenhum. Tentaram dizer que Moro foi imparcial, que houve um julgamento que não deveria, que liberou áudio, que não deveria ter tido condução coercitiva, mas em nenhum momento diz que Lula da Silva é um coitadinho inocente. Pelo amor de Deus. Isso nem o STF pôde dizer, nem Justiça nenhuma do Brasil pôde dizer, e nem Lula da Silva pôde dizer. Os processos contra Lula da Silva do PT, aqui no Brasil, eles foram praticamente arquivados porque passaram do prazo, jogaram a questão da idade avançada do réu. Então tem um monte de fatores aí dentro dessa questão. Agora, vamos aqui assistir
a resposta dura de Sérgio Moro quando foi questionado sobre essa questão. Vou passar isso aqui para vocês com muito gosto, porque o Sérgio Moro pegou o documento que veio da ONU e ele disse o seguinte, ó, não vou comentar nada não, ouça aí o próprio Sérgio Moro comentar sobre o que ele achou. Eu tive acesso a essa decisão hoje, não consegui lê-la totalmente. O que eu vi na decisão, uma decisão não é da ONU, é do comitê da ONU. Quem fala pela ONU é a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. Então, um comitê dentro da ONU que proferiu essa decisão. Se você lê a decisão, quem lê a decisão verifica que a base, principalmente, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, da segunda turma, que acabou decidindo por aquela suspeição, que é uma decisão que eu respeito institucionalmente, mas para mim é uma decisão com profundo erro judiciário, que o ex-presidente Lula nunca foi perseguido pela justiça. Aliás, foi um trabalho institucional. Ele foi condenado no processo no qual atuei por 9 magistrados. Eu de primeira instância, 3 no tribunal em Porto Alegre e 5 no STJ. E o próprio Supremo Tribunal Federal autorizou a prisão dele em março de 2018. Depois ele veio a ser condenado em outro processo. Então, a decisão desse comitê, quando a gente analisa os detalhes, a base principal dele é a reprodução da decisão do Supremo Tribunal Federal da segunda turma, que, como já disse, para mim é um grande erro judiciário. Agora, tem também, isso é um detalhe importante, votos vencidos. E votos vencidos na decisão do Comitê da ONU, bastante veementes, apontando que não houve uma perseguição, mas sim a aplicação da lei. Vamos aqui, voltamos aí, vocês estão vendo o parecer de Sérgio Moro, que diz que eles apenas reproduziram o que disse a segunda turma do STF, que foi aquela sem vergonhice que aconteceu. Agora a questão aqui, não ouviram o Sérgio Moro. Como é que um tribunal julga o Moro parcial e não chama o Moro para se pronunciar ou para dar o seu parecer sobre o que aconteceu? Ou seja, esse comitezinho de esquerdista da ONU só ouviram a versão do PT. Até que houve um parecer que eles pediram ao governo do Brasil, e o governo do Brasil deu. Agora, pior do que isso daí, se prepare, porque eu vou dizer para vocês aqui, que a ONU vai tentar obrigar o presidente Jair Bolsonaro a fazer propaganda gratuita para o PT, tá? Em todos os sites do governo, tipo dizendo que Moro foi parcial e que Lula da Silva foi prejudicado. Vamos observar isso daqui, porque essa informação veio pelo Lauro Jardim. Tá aqui, ó, olha aí, ó. ONU quer que o governo Bolsonaro divulgue em seus canais oficiais que Moro julgou Lula de forma parcial. Olha aí, ó. Tu acha que o Bolsonaro vai fazer isso? Duvido. A decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU de declarar que Sérgio Moro julgou Lula na Lava Jato de forma parcial trará uma determinação constrangedora ao governo Bolsonaro. O comitê que foi acionado pela defesa de Lula prescreve que o governo Bolsonaro deve traduzir e dar ampla publicidade em seus canais oficiais ao texto que será publicado ainda hoje. Ou seja, ao menos nos sites oficiais de alguns ministérios, como da Justiça, por exemplo, a decisão teria que estar disponível. Se o governo Bolsonaro cumprir essa determinação, é outra questão. E o governo não vai cumprir, eu não acredito que vai cumprir, e não vai ter nada se não cumprir também, porque o STF também não cumpriu, quando esse mesmo comitê disse que Lula da Silva deveria sair candidato em 2018. O STF nem ouviu, não deu a mínima para o comitê da ONU, como também o governo não deve dar a mínima para o comitê da ONU. Agora, onde já se viu, o governo Bolsonaro vai fazer campanha gratuita para o seu adversário político, Lula da Silva? Não tem pé nem cabeça. Essa mesma notícia aí de parcialidade ou suspeição de Moro, que ninguém no Brasil de verdade acredita nisso, todo mundo sabe que Lula é culpado, né? Ele já foi dito pelo Supremo do Brasil, e todo mundo já ouviu essa notícia. Então, por que a ONU pede que de novo seja dito? Se não com o intento de fazer campanha gratuita para o PT no Brasil. Então, daí dá para você perceber que os esquerdistas do comitêzinho da ONU já escolheram que eles querem que ganhe as eleições em 2022 aqui no Brasil. Essa é a verdade, sem tirar nem pôr. O PT pode fazer o que quiser com essa informação. O que quiser. O povo brasileiro sabe que o PT foi culpado, que o PT roubou tantas pessoas que foram presas, o dinheiro que foi recuperado. Tá? Ninguém de verdade acredita na inocência do Nove Dedos. Essa é a grande verdade. Vamos sair agora desse assunto aqui. Eu quero comentar com vocês sobre Daniel Silveira. Se ontem Daniel Silveira foi recebido como verdadeiro herói, é isso aí. Daniel Silveira tinha sido recebido como verdadeiro herói. Hoje a situação já mudou, porque até a indicação do Daniel Silveira para ser o vice aí da CCJ, a situação mudou. O presidente da Câmara, o Arthur Lira,
Parece que ele temendo uma reação do STF, porque dizem que o STF está bruto, está brabo aí com o governo Bolsonaro, né? E aí o Arthur foi até o STF dizer o seguinte, né? Que o Daniel Silveira não vai ficar na CCJ. E quem disse isso? O próprio presidente da Câmara, o Arthur Lira, foi até o STF para dizer, olha, o que vocês viram acontecer ontem, foi só um momento, tá bom? Ele não será efetivado como vice-presidente da Câmara, não. A gente vai mudar isso aí, vice-presidente da CCJ, não. A gente vai mudar isso daí. Por quê? Porque no ato, o próprio Arthur achou que seria uma afronta ao STF. E o Centrão teme o STF, tá? O Centrão tem medo porque a maioria do Centrão está na mão do STF. O STF já livrou a cara do Arthur Lira, já livrou a cara do Ciro Nogueira. Ciro Nogueira está aí no olho do furacão. Se o STF quiser, vai vir julgamentos aí que pode complicar a vida do Ciro Nogueira. Até que a PGR dando cobertura, fica difícil também para o STF. Mas o STF pode botar investigações, trazer coisas à tona aí que vai complicar muito a vida dos integrantes do Centrão. Então, eles já baixaram o tom que tinha se levantado ontem para com o STF e demonstra aí uma outra postura. É o que eu passo aí para vocês. Então, o Daniel Silveira tem que tomar muito cuidado, porque ele está sem a tornozeleira eletrônica, ele tem que pôr a tornozeleira até que a situação toda se conclua, né? Porque senão ele pode ter que pagar um valor muito alto de multa aí, né, pessoal? Então, vamos ver o que vai acontecer nesse caso todo. Vamos mudar de assunto aqui, porque, como eu comentei ontem com vocês, o Bivar botou fogo no parquinho. Bivar anunciou aí que vai lançar uma candidatura puro sangue. Bivar não gostou da postura da Simone Tebet, dizendo que não aceitaria ser vice. Aí o Dória hoje apareceu dizendo, eu aceito ser vice. Quem é que quer o Dória de vice? Ou quem é que quer o Dória na chapa? Dória, a rejeição que tem, não consegue somar nem 3%, direito está com 3%, tem 4%. Está com 3% ainda porque o Moro não entrou nas últimas pesquisas, né? Então, o que acontece aí? Com o retorno de Sérgio Moro às pesquisas, a situação muda. E o Moro hoje jogou uma pressão para cima do União Brasil, que essa situação tem que se resolver rápido para ver quem será o candidato do partido para que ele comece a brigar. Essa é a grande verdade. Então, pessoal, o Bivar bota fogo aí no barquinho. Internamente comenta-se que o Bivar já é chamado de traidor. É isso daí. Bivar já é chamado de traidor. E a situação se intensifica dentro da terceira via. A gente não sabe direito o que vai acontecer. Agora, a terceira via já se foi. Dória deve ser candidato e o União Brasil deve lançar Sérgio Moro como candidato à presidência. Pelo menos é o que eu tenho dito sempre aqui para vocês, ok? E eu acho que é o que vai acontecer. Muito obrigado ao carinho da audiência de todos vocês. Acredito que hoje à noite eu volto. Estarei ao vivo com vocês, trazendo muita notícia e muita informação, notícias nacionais. Lembrando que as notícias internacionais eu estou trazendo no Silvano Silva News. Eu já fiz, tá, pessoal? Não estou trazendo mais à noite, estou trazendo durante o dia agora. Obrigado, carinho de todos. Fiquem todos com Deus e me aguardem aí que à noite eu volto com mais notícias do Brasil depois. Fiquem todos com Deus. Fui!